Então vamos começar com um fato relevante, onde a Vale anunciou dividendos aos acionistas e um novo programa de recompra de ação. Então eu adoro o programa de recompra de ação, vamos começar por aqui. Esse novo programa de recompra de ação significa que a empresa ainda se enxerga barata, já que esse programa de recompra de ação é bem relevante, é 3,5% do número total de ações em circulação, tem um prazo de 18 meses para a empresa fazer esse programa de recompra, né, de ações ordinárias e ADRs. O que isso significa quando uma empresa faz recompra de ação? Além dela se enxergar barata, é como se ela tivesse aqui dando um valor maior para a sua ação, você como acionista, porque nós temos agora uma empresa que está dividida em menos ações, está dividida em menos fatias. É como uma pizza que agora tem fatias a menos a serem divididas. Então, a sua ação acaba tendo um valor maior, ou seja, a sua ação vai ter um dividendo maior, a sua ação vai ter um valor justo maior, aí o mercado que vai definir o valor ali da cotação, mas assim, o valor justo ele é maior, e a empresa então faz essa recompra de ação e vai encerrar aí, dia 27 de outubro, o programa de recompra de ação anterior, onde ela comprou mais de 360 milhões de ações, e aí depois ela cancela essas ações, ou seja, vai tirar do mercado. São ações que vão sair, vão parar de existir, e aí a gente tem um valor maior nas nossas ações aí, né? E nesse programa aqui que ela tinha ela comprou mais de 360 milhões, ela tinha como objetivo em 18 meses, né, comprar 500 milhões de ações, ela acabou comprando mais de 360 milhões aqui. Ou seja, embora ela não tenha recomprado tudo, ela fez uma recompra bastante relevante. A Vale ela costuma comprar bastante mesmo do que ela se propõe a comprar, mas depende muito das condições de mercado. No momento, com a ação gerando bastante dinheiro e as ações estando baratas, é provável que ela vá avançar bastante aí nos próximos tempos aqui em recompra de ação, porque esses dois cenários são favoráveis, gerando muito caixa e as ações a preços baratos por conta de ruídos aí, né, em China e tudo mais. E agora falando dos dividendos, então ela anunciou um dividendo bruto de 2,33 por ação, sendo 1,57 dividendo e 76 centavos aqui é o JCP. Então a gente vai mostrar já o líquido do IR e tudo mais, tá? Bonitinho ali. Então esse dividendo é relativo ao terceiro trimestre e a data de pagamento vai ser no dia 1 de dezembro, sendo que quem vai ter direito a receber esse dividendo é quem tem as ações dia 21 de novembro de 2023. Então está aqui o resumo. Quem tiver as ações dia 21 do 11 vai ter direito a receber o dividendo que será pago dia 1 do 12, 2,22 por ação, dando o equivalente a 3,39 de dividend yield, dado o preço da cotação atual. A título de exemplificação, para você receber R$1.000 de dividendos, você teria que ter R$29.457 em ações, dado o valor atual, mas também poderíamos transformar em quantidade de ações, seria 451 ações para você poder receber, então, R$1.000 de dividendos. Eu, no caso, vou receber, então, mais de R$1.000 de dividendos também. E onde eu vou aplicar esses dividendos? Muito provavelmente, no dia 1 do 12, a Vale mantendo-se a esses patamares de preços, é bem provável que acabe virando a própria Vale, ou também pode virar a Cosan, que é outra ação que está a um bom preço e tem também ali um pouco de exposição à Vale, tá? É uma das duas aí, muito provavelmente, se fica. É lógico, não tem muito como a gente falar, né? Daqui a pouco cai uma elétrica que eu gosto muito, vai para ela, mas nesse momento eu veria um aporte em uma das duas, a própria Vale ou a Cosan aí. Em termos de preço justo, o consenso diz que a Vale deveria valer R$ 85,80, dando então uma margem de 31,4% de desconto, segundo os analistas do mercado. Mas deixa nos comentários, você acha que a Vale está barata? E aonde você reaplicaria os dividendos que você vai receber da Vale? Então nós temos uma Vale caindo 3,2% no último ano. Ela vinha de forte alta no fim do ano passado, mas realizou para forte queda no começo do ano, com o medo da China, né? Principalmente aí a questão imobiliária, mas também com a China não crescendo conforme o mercado estava esperando. Recentemente a gente já viu dados positivos, onde a China está até voltando ali, ó, a querer crescer novamente conforme o esperado, mas ainda assim, por mais que a China volte aos eixos, o setor imobiliário ainda causa medo, e aí a Vale não está saindo do lugar, tá? Enfim, o minério de ferro ainda está um preço muito interessante, mas o mercado tem medo do que pode acontecer no futuro, né?
Bom, com isso, nessa queda aqui, eu comprei a Vale já no meio do caminho. Eu sabia que tinha um risco dela cair mais. O que eu fiz? Me protegi utilizando opções que me protegeriam contra a queda. Tem N tipo de opções, eu fiz vários tipos. Algumas de longuíssimo prazo, que agora já não está nem tão longo assim, que já estamos chegando em 2024, né? O ano passou muito rápido. Então essas mais longas para 2024, outras mais curtas, outras que eu já engatilho uma compra caso ela caia mais, outras, enfim, várias proteções feitas. Então o que acontece quando a Vale cai abaixo do preço que eu comprei? Essas que eu comprei a preço errado, eu realizo então o lucro desse meu seguro, né, vamos assim dizer, e recompra, como se eu recomprasse a Vale a um preço mais barato. Não é bem assim, mas é como se fosse isso, como se eu tivesse então vendendo ela a esse preço aqui e recomprando ela novamente a um preço mais baixo. Realizando o lucro do seguro é como se eu estivesse fazendo esse tipo de operação, né? Uma segunda chance de comprar a Vale mais barata. E aí nesse momento eu fico parcialmente exposto a Vale, tem algumas de longuíssimo prazo, mas outras aqui parcialmente exposto a mais quedas, que eu não me incomodo que ela está muito barata. E aí quando ela sobe um pouco, eu falo, opa, peraí, já vou armar uma proteção novamente. Armo uma nova proteção, ela cai, eu novamente desarmo. E é assim que eu estou fazendo a Vale. Eu estou conseguindo lucrar com a Vale mesmo em momentos instáveis dela e barato, né? Mas fazendo essas proteções contra a queda, tá? E nesse período todo eu fui cada vez mais aumentando a minha posição na Vale. Então, eu gosto muito da Vale no longo prazo, mas eu sei que esse curto prazo é muito arriscado. Se você quer aprender a operar com opções e fazer estratégias desse tipo, como as que eu fiz, considere conhecer meu curso de opções que está no link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, que eu te ensino não só essas operações de proteção contra a queda, como eu fiz com a Vale, mas também aquela do dividendo sintético, o dividendo adicional que você consegue com as suas ações. Então a Vale divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023 e teve um lucro que teve uma forte alta em relação ao trimestre anterior, de 4,5 para 3,8, mas teve uma forte queda em relação ao ano passado de 23,2. Mas era ali em linha com o esperado. A gente vê o EBITDA, que seria a linha mais importante para a gente observar, um aumento em relação tanto ao trimestre do ano passado, 19,2, quanto em relação ao trimestre anterior, 19,1. Agora ele veio em 20,45. E aí a gente vê então as perspectivas do mercado, o que o mercado esperava. Então, colocando aqui em números o resultado da Vale, nós temos um lucro que caiu 40,5% e o EBITDA que subiu 6% aqui em relação ao ano passado. Porém, em relação ao que o mercado estava esperando, tem algumas dúvidas, né? Os números não são tão parecidos, mas a média esperava 13,3%, o consenso, e veio 13,8%, ou seja, 4,1% o lucro acima do esperado, enquanto o EBITDA era esperado 23,9% e ele veio então 20,45%, então veio 14,5% abaixo do esperado pelo mercado, tá? Então o EBITDA da Vale decepcionou um pouco. Vamos ver como é que vai reagir às cotações do mercado, já que esse é o principal indicador que a gente olha aqui na Vale, o EBITDA. Mas dando uma olhada aqui nos destaques da Vale, nós temos a Vale então comentando que essa melhoria em relação ao ano passado é relativa aos preços maiores do minério de ferro e os maiores volumes, tá? E aí a gente tem na sequência ela destacando a alocação de capital disciplinada, teve um investimento de 1,5 bilhão de dólares, né, nesse trimestre em investimento em crescimento e manutenção. Ela fez aqui várias manutenções, inclusive atrapalhou um pouquinho aqui o volume pontualmente, mas depois acaba dando melhor aí para a empresa, né? Teve aqui criação de valor e distribuição de valor, como a gente acabou de ver, anúncio de dividendos e recompra de ação acontecendo, e temos aqui a empresa focando e fortalecendo o core business. Então, ela investiu aqui em soluções de minério de ferro, sempre focando o quê? No minério de qualidade, né? Então, ela tem aqui a carta de intenção com aglomerados de minério de ferro aí no projeto Green Steel da Arábia. Temos aqui a empresa também assinando acordo com a Green Steel para hubs industriais verdes. O HBI vai ser importantíssimo aqui na Vale, né? Temos aqui o memorando de entendimento do Mega Hub, briquete de minério de ferro, no site de alimentação para a rota de redução direta do complexo industrial. Então, a maioria aqui, ó, que a Vale vai investir no minério de ferro, o minério de ferro de qualidade, né? Então, futuro aqui da Vale, né? Ela fala também dos avanços do pipeline de projetos, como a
aprovação do desenvolvimento da mina Pomala, ou seja, crescimento nos metais para a transição energética, que também é muito importante. Então ela investiu aqui 925 milhões de dólares, bastante investimento, vai trazer 125 KTPA, né, de produção. O startup está previsto para 2025, então investimento aí de longo prazo, o efeito vem lá na frente. Transição energética, super importante. Inícios de teste na carga, como nós vimos ali, né, o comissionamento de 2 plantas de briqueta de minério de ferro Tubarão. Então, vemos aqui avanços no core business da empresa, que agora metais da transição energética são core business também, tá? Vamos se acostumar a isso. Então, o endividamento da empresa aumentou em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior ficou praticamente em linha, aumentou um pouquinho aqui, mas a dívida líquida por EBITDA ajustado ficou igual a isso aqui que a gente tem que olhar, né? Mas em relação ao ano passado, aumentou de 3,2 para 15,5, né? E também a dívida por EBITDA, o EBITDA está um pouco menor, tivemos um aumento aqui, dobrou, né, praticamente a dívida, de 0,3 para 0,6, mas 0,6 é uma dívida muitíssimo confortável ainda, obviamente, mas não podemos deixar de ignorar que aumentou. Enfim, a gente vê a Vale muito então aqui comprometida e focada em projetos de longo prazo, na minha opinião, perfeita essa parte. Vamos continuar atentos ao que a empresa nos diz. Em termos de números, o lucro ali veio um pouquinho acima, porém o EBITDA mais importante veio um pouco abaixo do que o esperado, mas também veio aí acima do ano passado, né? E enquanto dividendos foram anunciados e o recompra de ação também muito interessante. E aí vamos ver como o mercado vai reagir em relação a tudo isso. Deixe nos comentários o que você achou de tudo isso. Um abraço e até o próximo. Valeu!